Ó, eu prometi para vocês e vou cumprir, é, mostrar para vocês uma forma de fazer posts, tá? Na verdade, essa não é a forma que eu faço, mas é uma forma muito prática e muito fácil. Ela dá para ser feita tanto no Keynote quanto no PowerPoint, tá? Então eu vou fazer no Keynote, mas o conceito é exatamente o mesmo. Então quem mexe com PowerPoint vai utilizar as mesmas ferramentas, porque eles são aplicativos muito análogos. Então, uma sugestão do Kimura é fazer um post que seja padrão. Você já deixa pronto a sua assinatura, você já deixa pronto o tamanho do post e aí você só vai trocando as imagens. Então fica assim, ó. Eu abri aqui uma apresentação do Keynote, tá? Eu só vou fazer uma modificação aqui para que tenha a resolução que é utilizada no Instagram. O Instagram, quando ele era quadrado, ele era 2000 por 2000 o post, tá? E agora, como ele pode fazer um post de comprido, eu vou colocar aqui 2.500. Então a gente pode ter um post que tenha esse tamanho aqui, ó. Então eu vou projetar, peraí. Vamos colocar uma fotografia aqui. E aí eu vou projetar para vocês verem o tamanho que pode ser o post hoje. Então tá aqui, ó. Coloquei essa imagem aqui, tá entrando. E vou colocar um fundo branco, só para que vocês tenham noção do tamanho do post. Então tá lá, ó. Na verdade, um post desse tamanho, o Keynote nem consegue mostrar para você na hora que você está editando, só na hora que você coloca ele para apresentar. Então vocês estão vendo, ó, essas duas imagens aqui, mas eu não vou usar essa imagem. Vamos fazer o seguinte, vou voltar para um tamanho quadrado, porque é o tamanho padrão ainda, tá? Para ficar mais fácil. Opa, errei aqui. Personalizado. Personalizado 2000. Então esse é um post de tamanho quadrado, tá? E nós vamos deixar ele sempre pronto, ok? Qual que é o primeiro passo aqui? Você já fazer a sua assinatura. Então quem já fez assinatura lá no Fiverr, tá? Vai ter um arquivo mais ou menos assim, ó. Esse é um arquivo aqui em PNG, tá? Então esse arquivo aqui em PNG, ele tem o fundo liberado. Todo arquivo que está no formato PNG, ele pode ter o fundo removido. Não quer dizer que ele tem, mas ele pode ter o fundo removido. Eu vou dar um zoom aqui. Essa é uma assinatura que está em branco e, na verdade, foi eu que construí ela, tá? Eu mesmo assinei um papel e eu fiz como se fosse um vetor, mas na verdade eu fiz no Photoshop. Ele não faz vetor, tá? É uma imagem mesmo. E ela tem o fundo, ela tem uma sombra projetada. Então, se eu colocar ela sobre um fundo branco, vai aparecer só a sombra. E se eu colocar ela sobre um fundo preto, vai aparecer o branco, tá? Então, ela fica fácil de utilizar, porque ela vai entrar em qualquer tipo de situação. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero colocar essa fotografia aqui, por exemplo. Ó. Quero publicar essa fotografia. Vamos colocar essa aqui, ó. Vamos fazer uma montagenzinha. Por exemplo, a gente entra com essa aqui. E com essa aqui, ó.
Opa, não entrou. E com essas, mais essas duas aqui, ó. Pronto. Então eu vou fazer uma postagem com essas 3 fotografias, tá? Eu vou tirar bastante o zoom delas, vou diminuir bem o tamanho delas. E o próprio Keynote, ele consegue fazer as fotografias ficarem exatamente do mesmo tamanho. Só de você mexer no tamanho, só porque eu falei não fez, né? Mas eu vou fazer isso manualmente, então. Ó. Eu clico aqui em organizar. Isso tem no próprio PowerPoint também. Eu ponho lá, ó, largura 700. Como elas têm a mesma proporção, aqui ó, 700. Agora elas têm a mesma largura e a mesma altura, as duas fotografias. E elas estão alinhadas. Só que essa aqui ela tem um branco aqui embaixo que está dando a impressão de que elas não estão alinhadas, mas elas estão bem alinhadas, tá? E exatamente do mesmo tamanho. Aí eu vou colocar aqui as 3 juntas, ó. Para dar a impressão que as 3 são do mesmo tamanho, para dar a impressão não, para mostrar que elas são do mesmo tamanho, eu vou colocar uma sombrinha projetada aqui, ó. Olha lá, ó. Aí dá para ver que as 3 são fotos do mesmo tamanho, tá? Vamos diminuir um pouquinho elas para que elas caibam dentro do post. Que eu vou agrupar e vou deixar a largura delas igualzinha à largura do post, ó. E aí a gente consegue encaixar aqui, ó. Tá vendo? Ó, a assinatura eu consigo colocar ela onde eu quiser, do tamanho que eu quiser. Aqui é só jogar ela para frente, ó. Certo? Como nessa fotografia aqui eu tô com bastante espaço em branco, eu vou deixar a assinatura aqui, tá? E eu vou trazer a logo do Leadership. Leadership logo. Eu tenho uma logo PNG também, mas eu gosto de usar bastante a logo do Leadership em espaço, em fundos brancos. Então eu vou deixar ela aqui, ó. Respeitando sempre áreas limpas, né? Para que fique um design legal. Vamos colocar mais 3 fotografias. E aí a gente consegue construir um post bem legal. Então agora eu vou usar fotografias do momento do desgaste, ó, e do uso das matrizes. Pronto. Ó, a gente está trabalhando, vou desagrupar. A gente está trabalhando com as fotos, ó, 659. Então vamos deixar essas iguaizinhas, ó. 659. Aí eu vou alinhar essas fotos com as de cima. O Keynote e o PowerPoint, eles têm essas réguas de alinhamento que ajudam muito. E vou dar a mesma sombra projetada. Ah, então eu já tenho o post já. Tá? Eu vou
como o Kimura mesmo falou, eu poderia abrir aqui e dar um Command Shift 3. Eu iria capturar a tela aqui, só que eu vou fazer diferente para manter a resolução. Eu vou exportar. Exportar para imagens. JPEG de alta qualidade. Ele está um pouco lento porque está gravando a tela. Exportar. Pronto, agora ele apareceu aqui, ó. Agora eu já tenho a imagem que pode ser colocada, que pode ser publicada. Muita gente pega essa imagem aqui e transfere para o celular de acordo com através do WhatsApp. Mas não é recomendado fazer isso porque o WhatsApp comprime as imagens. Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? E é o que eu faço, na verdade. Eu tenho uma pastinha dentro do Dropbox que eu jogo as imagens que eu vou postar. Então eu vou construindo várias imagens e vou largando nessa pastinha. Eu já tenho várias imagens que estão preparadas para serem postadas. E eu vou largando aí. E eu consigo acessar essa pasta do meu Dropbox no celular. Aí eu posto essa fotografia, mas eu baixo ela em resolução máxima. Aqui, ó. Então tá aqui. Essa aqui, se eu jogar lá para dentro do Dropbox, eu consigo acessar lá no telefone. Agora, uma outra forma que eu posso fazer e que eu utilizo muito é esse aplicativo chamado Grumble. Nem sei como fala. Tá, esse aplicativo aqui, ó. Na verdade, ele não é um aplicativo, ele é um atalho para uma página em que você consegue fazer posts para o seu Instagram a partir do computador, tá? É super fácil de usar e super intuitivo. Inclusive, você pode agendar postagens, só que tem que estar com o computador ligado. Deixa ele abrir. Ó, por exemplo, eu já construí essa imagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora essas fotografias aqui. Opa, vamos voltar para cá. Eu jogo fora elas e eu salvo essa apresentação no Keynote e eu coloco assim, ó, posts, tá salvo. Então toda vez que eu quiser fazer um post, eu posso simplesmente já utilizar essa configuração que eu deixei aqui e jogar uma imagem aqui para dentro. Por exemplo, aqui, ó, eu quero utilizar essa fotografia aqui. Vou lá, jogo a imagem para mim apresentar. Não jogou. Ó, jogo a imagem aqui no Keynote. Eu vou dar um zoom nela. Ou eu posso deixar ela com esse espaço em branco, mas nesse caso eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Eu dou um zoom nela. Mantive o leadership. Vamos pôr ela para trás. Olha lá o Heitor Cossenza já aparecendo. Ó. O leadership ele tem esse fundo branco, mas eu poderia utilizar o outro leadership que é PNG, mas na verdade eu não gosto. Então vou deixar ela no fundo branco mesmo. Mas olha o Heitor, como ele já aparece no fundo preto também, tá? E aqui, se eu quiser proteger essa imagem aqui, eu posso utilizar uma marca d'água. A marca d'água é um texto simples, sempre na mesma fonte, que a gente diminui a opacidade do texto. Ah, eu tô
tô no calor aqui, tá quente o negócio, que o meu computador tá diminuindo o desempenho. Ó, então eu vou lá, eu quero fazer uma marca d'água, ó, arroba Dr. Heitor Cossenza. Aí geralmente eu gosto de fazer essa marca d'água em cinza, só que ela tá forte, então eu vou lá no estilo e vou diminuir a opacidade. Olha como a marca d'água aparece. Olha lá, ó, como ela aparece mais fraquinha. O segredo da marca d'água é diminuir a opacidade aqui. Eu seleciono o texto e vou lá na opacidade. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também na marca d'água, ao invés de diminuir tanto assim a opacidade, deixá-la um pouco maior, eu faço um texto menor. Então aqui um texto com 30 pixels, ó, e com menos opacidade. E aí eu procuro um espacinho onde ele aparece, ó, por exemplo, aqui assim. Olha lá, a marca d'água está aqui. Eu vou lá, exporto novamente, exportar para imagens, seguinte, exportar. Aí eu deleto essa imagem daqui, eu tenho os 3 elementos que configuram o post. A logo do leadership, minha assinatura e minha marca d'água. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês.